Deus do céu, acorda, acorda que o jogo acabou, acorda. Que isso, rapaziada. Difícil hoje, hein? Rapaz do céu, que difícil de ficar acordado hoje, malandro. Meu Deus do céu, rapaziada, que jogo horroroso, que jogo horroroso. Vamos comentar sobre o jogo de hoje contra o Vitória. Também, mas antes disso, gostaria de me desculpar com vocês pelo fato de não ter tido um pós-jogo contra o Santa Fé. O que acontece é o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, rapaziada. No dia do jogo, quarta-feira, eu fui convidado a cobrir uma pré-estreia de um filme da Warner chamado A Maldição da Múmia. Pra quem não sabe, a gente começou na internet produzindo conteúdo de cultura pop, filmes, séries e tudo mais. E aí eu fui cobrir esse evento. Então, assim, não consegui ver o jogo ao vivo. Eu fui ver o jogo na hora que eu cheguei em casa. E aí, pra fazer o vídeo, já ficava muito tarde pra postar pra vocês, né? E como o jogo era no sábado, eu falei, pô, vou gravar e já posto no sábado. Depois do jogo contra o Vitória. Então a gente comenta um pouquinho sobre o jogo do Santa Fé e também principalmente sobre o jogo de hoje, principalmente uma notícia que... Ai, meu Deus do céu, olha... Tem umas coisas que só acontecem com o Corinthians, né, rapaziada? Tem umas coisas que só acontecem com o Corinthians, não tem como, não tem como. Mas, falando sobre o jogo da quarta-feira contra o Santa Fé, rapaziada, muito bem na Libertadores, né? Estamos muito bem na Libertadores, 100% na Libertadores, líder isolado do grupo. Agora a gente enfrenta o adversário teoricamente mais forte do grupo, que é o Peñarol fora de casa, e que, tendo em vista que eles perderam pro Platense, dá completamente pra gente conseguir ganhar, rapaziada. Dá pra gente conseguir ganhar. Eu sinceramente acho que temos chances assim tranquilas de passar em primeiro do grupo, o que deixa a gente com uma tranquilidade muito maior, né? Muito mais em paz. E o Corinthians jogou bem, criou, de fato no primeiro tempo foi aquele primeiro tempo mais travado, mais truncado, mas no segundo as coisas começaram a desenrolar e desenrolaram bem. De fato, o Corinthians jogou bem, jogou melhor. O Garro voltou a jogar muito bem também. Mais um jogo bom dele, né? Então, realmente, eu fico feliz com isso acontecendo. O Labiade também fez uma boa. Fez uma boa estreia, não. Fez uma boa. Ele saiu bem do banco, né? Ele fez um bom jogo. E gostei do Labiade. Eu gostaria, inclusive, rapaziada, que ele tivesse até mais tempo em campo. Eu gostaria de ver mais dele, cara. Sinceramente, gostaria mesmo. E o Corinthians jogou bem. O Corinthians jogou bem, uma vitória importante, mas é aquilo, né, rapaziada? Nem tudo são flores, nem tudo é como a gente quer. A gente tá muito bem na Libertadores e péssimo no Brasileiro. Agora, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, o Cruzeiro tá ganhando de 2-0. Então, assim, isso faz com que a gente fique, de fato, na zona de rebaixamento. Tudo bem, tem bastante campeonato ainda, mas não dá pra gente vacilar. Não dá pra gente dá meio vacilo aí, porque as coisas começam a apertar, tudo bem, tem bastante tempo ainda, mas é aquilo, né? É o Diniz, assim, eu não tenho 100% de confiança ainda nele, mas total apoio e tudo mais, e tá certo, beleza, mas não dá pro Corinthians vacilar, não dá pra ficar vacilando, acho que de fato tem que começar a engrenar, as coisas tem que começar a funcionar no Campeonato Brasileiro. Um empate fora de casa, lá no Estado Vitória, se o Corinthians estivesse numa colocação melhor no campeonato, eu não acharia de todo mal. Eu não acharia de todo mal. Agora, tendo em vista que a gente entra de fato pela primeira vez na zona de rebaixamento, aí sim eu acho que não é legal, não é dos melhores casos. E tendo em vista isso, o resultado de hoje não foi bom pro Corinthians, né, rapaziada? Convenhamos, né? O resultado ele não cai muito bem, principalmente pro Corinthians, ao invés do Vitória que estivesse jogando em casa, mas o Corinthians precisava ganhar. O Corinthians precisava ganhar para ficar um pouco mais tranquilo. Tudo bem, tá bem embolado ainda, né? Mas de fato o Corinthians precisa ter essa regularidade maior no Campeonato Brasileiro para fazer com que fique um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe como é que funciona. Os campeonatos se afunilando, os campeonatos se apertando. Agora a gente tem Copa do Brasil entrando também no calendário. Então assim, a gente não pode deixar vacilar, porque às vezes acaba acontecendo, sai de um, sai de outro, a hora que viu no brasileiro já ficou muito pra trás, aí não consegue libertar, não consegue nada, não consegue título, não consegue nada. Então assim, de fato, não deixar esses caras escaparem, ter uma vantagem muito grande, é o essencial, é o que precisa ser feito, é o que precisa ser feito. Mas de fato, assim, atuações, hoje foi um jogo muito truncado, né? Um jogo feio, né? Um jogo feio, gramado alto, gramado seco, a bola não rolava, o jogo em si não acontecia, muito travado, muito truncado. Então, de fato, um jogo ruim, um jogo horroroso, muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. Mas não tem como comentar aqui pra vocês, não tem como não comentar de algo que tem me incomodado muito, rapaziada, mas muito mesmo. Seu André Carrídio. Cara, pelo amor de Deus, mano. Ô, não é possível, velho.
Ele errou tudo que ele tentou, velho. Ele matou umas 15 jogadas na linha de fundo. Cara, pelo amor de Deus, mano. Eu não aguento mais o Carrídio, velho. Eu não aguento mais o Carrídio. Eu sinceramente não aguento mais, velho. Não dá, mano. Não dá. Que sono do caramba, velho. Que sono do caramba. Pelo amor de Deus, cansa. Cansa. A verdade é essa, cansa, mano. O pior é que assim, né? A partir do momento em que ele tira o Milan e coloca o Carrídio ali, faz com que o perigo se torne muito maior, porque, mano, o Carrídio é cansado, velho. O Carrídio ficou cansado. Ficou não, o Carrídio está cansado, a verdade é essa. Não tá dormindo, fica difícil, velho. Mas, sinceramente, meu Deus do céu, ele me tirou muito do sério, rapaziada. Ele me tirou muito, mas assim, mas muito do sério mesmo. Muito, muito, muito. O time inteiro, no geral, não jogou bem, né? O time inteiro, no geral, não jogou bem. Além, pra mim, de duas peças ali que se sobressaíram. Gabriel Paulista e Matheus Bidu, eu acho que eles destoaram muito mais do time, né? Em relação a jogar bem, né? A jogar realmente bem. O sistema defensivo do Corinthians inteiro, na partida de hoje, realmente foi muito bem. Não deixou, não sofreu. Tanto que o primeiro chute no gol foi aos 41 minutos do segundo tempo, de longe ainda. Então, de fato, o sistema defensivo do Corinthians está funcionando melhor que com o Dorival. Isso é um fato. Isso não tem como eu e você negarmos esse fato. Isso é um fato. Está acontecendo isso. Quarto jogo do Diniz, o quarto jogo que o Corinthians não toma gol. Isso com certeza tem ali o mérito do Diniz também e o dos jogadores, e pelo visto estão se doando mais pela causa. E o que eu gosto muito de estar vendo é essa volta do futebol do Gabriel Paulista, um cara que eu gosto muito, começou muito bem, deu uma queda e eu fiquei preocupado de ser um novo André Ramalho, e que de fato aparentemente não está sendo, né? Então, assim, de fato, gostei desses dois, Matheus Bidu e Gabriel Paulista, realmente foram muito bem. O sistema defensivo inteiro do Corinthians muito bem. Aí, de fato, do meio pra frente, né, as coisas não aconteceram. As coisas não aconteceram, péssimas, péssimas escolhas, os jogadores não estavam encaixando, as substituições não surtiram efeito. Então, assim, de fato, o jogo não aconteceu, né? A verdade é essa, o jogo não aconteceu. Aí agora resta o seguinte, né, rapaziada? É o quê? Ver, né, o que vai desenrolar dessas suspensões que o Corinthians teve, quanto que o Corinthians vai ter que cumprir delas, os jogadores do Corinthians vai ter que cumprir delas, para que o Corinthians não fique tão desfalcado, mas tão desfalcado assim nos próximos jogos, tendo em vista que o próximo jogo é na Copa do Brasil, fora de casa. Beleza, meio de semana, Copa do Brasil, final de semana a gente enfrenta o Vasco. Depois disso, Libertadores contra o Pearol. Então, assim, ó, o próximo jogo, que é contra o Vasco em casa, é ganhar ou ganhar, rapaziada. É ganhar ou ganhar, não tem condição. Não tem condição, não tem assim, não tem pra onde correr, não tem o que alegar. Não tem. Tem que ganhar. Tem que ganhar, o Corinthians tá com 12 pontos, se eu não me engano, né? Está com 12 pontos, quer ver, ó? Deixa eu até pegar aqui, mas se eu não me engano, são 12 pontos do Corinthians. 12 pontos do Corinthians, é o primeiro da zona de rebaixamento. Cruzeiro, deixa eu ver se Cruzeiro ganhou do Grêmio, acabou o jogo 2-0. Resultado ruim pro Corinthians. Resultado ruim do Corinthians que empurra o Corinthians pra baixo. Então, assim, agora de fato, Copa do Brasil, matar esse jogo da Copa do Brasil e depois já pensar no Vasco e ganhar do Vasco, independente do que quer que aconteça, mano. Tem que ganhar, tem que ganhar. Só que pra isso a gente precisa falar, né? A gente precisa falar de uma situação que aconteceu nessa sexta-feira, né? Onde saiu, né, os julgamentos ali do STJD. Aí eu fico aqui me perguntando, rapaziada, será que o STJD ele odeia tanto o Corinthians a esse ponto de fazer o que fizeram? Será? Será que ele odeia tanto? Porque é o que parece, sabia? É o que parece, tendo em vista que o Corinthians foi o único clube punido a jogar com portões fechados por conta de grito homofóbico contra o São Paulo. Foi punido. Que outro time foi punido por isso? Nenhum. O Palmeiras, depois do clássico que teve o clássico da cabeça de porco, que jogaram dentro do estádio, o Palmeiras devolveu a mesma provocação, jogando ali um monte de frango ali, de cabeça de frango, no campo. O que aconteceu? Fala pra mim. No do Corinthians saiu até no Jornal Nacional. Agora do Palmeiras nada aconteceu. STJD nada puniu, nada fez. Vocês realmente querem dizer pra mim que não tem ódio nenhum, não tem um viés algum do STJD? Você tem certeza, tendo em vista que
Um dos juízes do STJD tem foto no feed, ou melhor, saiu foto dele com camiseta do Flamengo. Vocês estão de brincadeira, mano? Vocês estão de brincadeira com a gente, é isso mesmo? O Hugo Souza foi punido por criticar a arbitragem. Até onde eu saiba, ele tem o direito disso. Vivemos numa democracia, ou melhor, acho que vivemos? Não, pelo visto não, né? Pelo visto não, porque o Hugo Souza foi punido, né? Por conta disso, com 2 partidas de suspensão. Duas partidas de suspensão. Por expor a opinião dele. 2. O do Mateuzinho é o que eu mais entendo, porque de fato foi um soco. E aí ele pegou 4 partidas. Eu entendo. Mas o do Hugo e o do André, que o do André ele fez, mas foi assim, completamente subjetivo. Foi subjetivo, não adianta. Foi subjetivo. Ele poderia ter dado migué, poderia e tudo mais. Agora, o Corinthians pagou até pelo drone que caiu, que levaram a pelúcia lá no meio do estádio. O Corinthians pagou até por isso. O Corinthians vai pagar 110 mil reais. Cara, aonde que isso vai parar? Fala pra mim. Não, fala pra mim, rapaziada. Aonde isso vai parar? Aonde isso vai parar? Sobrou pro Corinthians até o escândalo de racismo da moça que gritou lá na Oeste em relação ao Carlos Miguel. Otária. Não tem você aqui que é porco imundo, vir aqui e falar, mas comenta aí, e o racismo. Agora, vocês, um clube basicamente criado em cima disso, querer vir cobrar que o Corinthians é racista, vocês estão de brincadeira, mano. Vocês estão de brincadeira. O clube de vocês é um nojo, a história de vocês mostra isso, o clube de vocês foi fundado em cima de nojeira. E vocês querem vir cobrar isso agora? Vocês estão de brincadeira, vocês são fanfarrões, a verdade é essa. A verdade é essa. Gritaram, fizeram cantos homofóbicos pro Romero simplesmente do nada. O que deu isso? Não deu nada. Jogaram cabeça de frango? Nada. Mas o porco sai até no Jornal Nacional. O porco saiu até no Jornal Nacional, o cara foi preso. No dia seguinte, vocês estão de brincadeira, mano. Vocês estão de brincadeira. Não, isso daí pra mim foi o maior absurdo que eu vi, rapaziada. Sinceramente. E o Breno Bidon era só o que faltava não ter sido absolvido, né? Era só o que faltava. No meio de uma confusão do caramba no final do jogo contra os porcos, naquela confusão que teve, ele pegou... Ele tinha sido, né? Enfim. Tá que pariu. Olha... Foi flagrado ali discutindo também, e aí, enfim, cancelaram, foi absolvido ali pela suspensão, né? Em relação aos outros jogos com ele. E aí, agora é isso, rapaziada. Agora é Copa do Brasil e depois Brasileiro, onde a gente precisa ganhar. Quero saber o que você achou do jogo de hoje. Comenta aí o que você achou também, principalmente dessa situação com a STJD, uma completa vergonha. E eu quero saber a sua opinião. Comenta aí, não se esqueça de sentar o dedão no like e se inscrever no canal. Fechou? Valeu, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Vai, Corinthians, fui!